irmãos, para entregar muito ao Senhor, também ser grato a Deus pela vida do pastor Luiz Fernando, pastora Luísa, pastora Lorena, uma família que Deus me deu como amigos. Deus continue abençoando vocês, que a boa mão de Deus permaneça sobre a vida de vocês e que tudo que vocês fizerem, Deus possa fazer prosperar. Você sabe que eu te amo, né? Vai tirar atrás, né? E está nos honrando de justo. Bíblia Rosa. Traga um abraço da missionária Midiane, minha esposa. Hoje o Benício está um pouco resfriado. Começou a ficar resfriado e a gente preferiu celebrar, né? Estamos 3 semanas nessa guerra. Mas Deus é bom. Traga um abraço da minha esposa. Amém? Pega sua Bíblia aí no nome de Jesus. O Evangelho é escrito por Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo 28. Lucas, capítulo 19, versículo 28. Enquanto você procura, eu estava falando com o Bimini, Deus me deu a alegria de poder escrever um livro. O livro está muito perto de ser lançado, pastor Fernando. Só que ficou muito caro, né? Aí Deus me deu umas estratégias. Eu trouxe alguns biscoitos amanteigados. Acho que da outra vez eu vim e trouxe, sabe? Precisa de soltar e traga aqui. E se alguém perguntar por que estão soltando, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Deixa Deus te usar aí. Meus irmãos, somos sabedores que Jesus é o assunto central da Bíblia, né? Jesus é o assunto de Gênesis a Apocalipse. Sabemos que na antiga aliança Deus levantou muitos profetas que profetizavam acerca do Messias. Isaías é o profeta conhecido como o profeta messiânico, aquele que profetizou mais acerca do Messias. Mas temos outros profetas. Xandinho, quando a gente para analisar a biografia de Jesus baseada nos evangelhos, nós vamos perceber que Jesus veio cumprir uma agenda. Jesus não veio viver conforme a sua própria vontade. Desde o nascimento até a morte e ressurreição, Jesus cumpriu agendas, profecias que acerca dele haviam sido liberadas. Dentro desse período de 3 anos e meio, onde Jesus exerceu seu ministério no terreno, Jesus cumpriu aproximadamente 300 profecias. Pastor Luiz Fernando, ainda existem profecias que vão se cumprir na volta, na segunda vida do mesmo. Caio, só na última semana do ministério de Jesus, Jesus vai viver 30 profecias que haviam sido profetizadas acerca do mesmo. Jesus, ao nascer ou ao assumir o ministério, pastor Luiz Fernando, a Bíblia diz que ele está na sinagoga de Nazaré. É entregue um rolo do profeta Isaías, e a Bíblia vai nos informar que Jesus abre o texto, o rolo, acerca de uma profecia que acerca dele havia sido profetizada. Jesus vai ler: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para dar vista aos cegos, colocar em liberdade os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O texto nos informa que quando Jesus está lendo esse texto profético acerca do Messias, todos que estão assentados na sinagoga estão olhando para ele admirados acerca dessa profecia lida. Jesus vai dizer: esta profecia acabou de se cumprir
em vossos ouvidos. Jesus está dizendo que mais uma promessa se cumpriu, que mais uma profecia havia se cumprido naquele exato momento. Só que Jesus, ao revelar isso, pastor Luiz, ele está se revelando, autodominando o Messias bíblico, aquilo que Isaías havia profetizado. E quando ele diz que essa profecia se cumpriu, o texto nos dá uma informação que os ouvintes, o plenário, começam a acusar de blasfêmia, dizendo: ele blasfemou. Como que ele é o Messias se eu conheço José? Como ele é o Messias se eu conheço Maria? Isso aqui me faz pensar, porque tem gente de perto que era para acreditar nas promessas que se cumprem em minha vida, mas por estarem perto preferem duvidar. E nesta dúvida cai, a Bíblia diz que eles levam Jesus ao precipício, a fim de lançá-los de lá. Pegam pedra nas mãos. E pastor Luiz Fernando, são pessoas que estavam próximos, que estão com pedra nas mãos, porque uma profecia se cumpriu na vida de Jesus. Não, eu vou liberar isso aqui. A maioria das vezes, as maiores decepções não vêm de pessoas que estão distantes. Na maioria das vezes, as decepções vêm de pessoas que estão perto, porque nem todo mundo que está próximo tem maturidade para compreender as promessas de Deus se cumprirem na sua vida. E aí, pastor, e aí que nós estamos prestes a perceber que pessoas que eram para apostar na gente estão com pedra nas mãos. Pessoas que eram para acreditar na gente estão pegando pedras nas mãos. E até ao ver pessoas de perto com pedra nas mãos, está na agenda de Deus. Porque o fato de eu viver as promessas de Deus na minha vida, Jardim, nem sempre vai me colocar em holofotes, nem sempre vai me gerar seguidores, nem sempre vai me gerar aplausos. Às vezes eu serei perseguidos por estar vivendo na agenda de Deus. Às vezes as pedras nas mãos de alguém que era para te amar, te apostar, te abraçar, é mais um caminho que Deus está se utilizando para te colocar na agenda dele. E eu te provo isso aqui. Porque a Bíblia diz, Xandinho, que igual perceber que eles estão com pedra nas mãos, Jesus se retira. E por que Jesus se retira? Porque Jesus entende: onde eu não sou bem-vindo, não é lugar para mim. E se tem alguém aqui com pedra nas mãos, eu me retiro. E a Bíblia diz, pastor Luiz Fernando, que ele vai sair de Nazaré e morar em Cafarnaum. Cafarnaum vai ser o QG missionário de Jesus. Mas pega essa, amigo. Para Jesus morar em Cafarnaum, Nazaré teve que rejeitar. Meu Deus. Por que Nazaré rejeita, pastor? Porque está escrito que nos termos de Naftali e Zebulon, onde era treva, veria a luz. Então existia uma profecia para que Jesus morasse em Cafarnaum, Xandinho. Só que para Jesus viver a profecia de morar em Cafarnaum, Nazaré teve que rejeitar. Então olhe para quem está do teu lado, me ajude a pregar e diga para ele: às vezes a pedra na mão de gente que era para apostar. Diga: às vezes a pedra na mão de gente que era para acreditar é a mão de Deus te empurrando para o centro da vontade dele. Vou liberar mais uma vez. Existem profecias que precisam se cumprir na tua vida. É por isso que te traíram, é por isso que te excluíram, é por isso que te abandonaram. Não foi abandono, foi a mão de Deus te empurrando para o centro da vontade de Deus. Ah, não, pega a mão de quem está do teu lado.
gente não vê pé na mão, a gente insiste no relacionamento. Se a gente não vê pé na mão, a gente força a amizade. Sabe o que eu estou dizendo? Você não vai ficar enganado. Eu vou reverter. Tem uma cafarnaum te esperando. Tudo na santa. Erra. Declaradura santa. Estou sentindo a graça de Jesus aqui. A mão de Deus está te empurrando para viver mais uma promessa. Pastor Luiz Fernando, eu preciso entender que eu não vim viver a minha agenda, mas que eu vim viver a agenda de Deus. E para viver a agenda de Deus, nem sempre eu vou ser aplaudido por algumas pessoas que eu queria ser. Viver a agenda de Deus, às vezes, eu vou ver pessoas que eram para mim amar me traindo, me abandonando, me perseguindo. As pedras nas mãos só revelam ambientes que não é para eu permanecer. A gente tem que parar de ficar mendigando atenção. Jesus é alguém que está disposto a viver o cumprimento das promessas que acerca dele foram liberadas. O mesmo certa feita no Monte da Oliveira, após ser abandonado, no momento de oração, angústia, ele vai fazer uma oração ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas ele completa a oração dizendo: mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. A gente acha que ao pedir para passar o cálice é Jesus dizendo: passa a cruz, passa a via dolorosa, ou passa a coroa do espinho. Tudo isso foi muito doloroso, tudo isso foi muito humilhante, mas não é isso que Jesus está pedindo. Ele estava disposto a suportar tudo isso por causa de nós. Mas ele sabia que na sexta-feira, às 15h, o pecado da humanidade ia recair sobre ele. E quando o pecado da humanidade recaísse sobre ele, a justiça de Deus ia se manifestar. E na justiça via a ira. E na ira Deus ia se calar. O relacionamento seria quebrado, Caio. E ele vem desde o princípio se relacionando com o Pai. É Jesus dizendo: eu suporto a coroa de espinho, suporto os xingamentos, suporto a cruz, mas ficar sem a tua presença. Mas ainda assim, não seja feita a minha, seja feita a sua vontade. Jesus é alguém que está disposto a viver as profecias que acerca dele havia sido liberadas, pastor Luiz. Ao sentar na mesa com os 12, a Bíblia diz que ele vai tocar num assunto um pouco sensível. Ele vai dizer: um de vós há de me trair. E sabe o que me chama a atenção, Lorena? É que para ter os 12 ele orou. Vou de novo, tá? Ele orou para escolher os 12, pastor. Então os que estão na mesa são resultado de oração. Aí ele está com alguém que ele orou para ter do lado e vai dizer: alguém que eu orei para ter vai me trair. Aí eles começam a se perguntar: será que sou eu? Então, nesses questionamentos ele vai dizer: aquele que colocar a mão no bocado comigo. Lorena, ele vai olhar para Judas, e o texto diz que Satanás havia entrado no coração de Judas e vai dizer: vai e faça o que tem que ser feito. Xandinho, ele está dizendo: vai e faça o que tem que ser feito. Ele está dizendo: pode ir me trair,
Olha o que ele vai dizer: porque o Filho do Homem há de ir, como acerca dele está escrito. Você indo ou não, você está indo ou não, eu vou viver a agenda de Deus para minha. Não, olhe para quem está do teu lado, diga: não deixe de viver o que Deus estabeleceu sobre você, por causa dos Judas que passaram na tua vida. Alguém levantou as mãos de novo. Existe uma agenda de Deus estabelecido sobre a tua vida, mas você não pode paralisar a agenda de Deus para você por causa dos Judas que se manifestou. Ah, não, eu vou libertar. Judas vai, e a Bíblia diz que Jesus vai cantar um hino dos outros. E eu gosto disso aqui, Santa Lorena, porque eles estão sentados celebrando a festa dos pães asmos. A Páscoa estava chegando, Xandinho. Aí Jesus está disposto a viver tudo que Deus tem para ele, mesmo quando Judas se levanta, mesmo quando Judas sai. E a Bíblia diz que quando Judas saiu, Jesus cantou. Pastora Luísa, é uma lição de equilíbrio emocional aqui, porque se é o pastor Sandro, quando Judas sai, se tranca no quarto e vai chorar. Jesus me ensina: Judas saiu da festa, mas não é porque Judas saiu da festa que eu vou paralisar ela. Eu vou permanecer celebrando mesmo quando Judas. Segura a música que está no teu lado, essa vida dele, e diga: Judas foi, mas tem 11 que ficou. E não deve ficar sofrendo por quem foi. Celebre por quem permaneceu. Celebre quem está na tua mesa ainda. Celebre quem busca Deus com você ainda. Celebre quem ora pela tua casa. Deus te ajuda, filho. Ainda tem Pedro, Tiago, João. Judas foi, mas existe uma agenda estabelecida sobre a tua vida. Cara, Jesus é alguém que está disposto para viver isso. O texto que nós lemos fala do primeiro dia da última semana do ministério de Jesus, pastor. A Bíblia diz que ele está indo em direção a Jerusalém. É a última viagem de Jesus até Jerusalém, porque Jesus vai viver todas as agendas, todas as profecias caem acerca dele liberado. Então, no último dia da semana, no primeiro dia da semana, no domingo, a Bíblia diz que ele chega em Betfagé. E quando ele chega em Betfagé junto com os discípulos, ele paralisa a viagem, Lorena. Porque existe uma profecia muito clara que está perto de se cumprir dentro desse texto. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele vai ser ovacionado. É onde vão cantar: Hosana, bendito és o que vem no nome do Senhor. É um cenário muito favorável de promessas cumpridas ou de promessas que vão se cumprir, porque Zacarias havia profetizado 750 anos antes, no capítulo 9, no versículo 9, dizendo: exaltai, ó Sião, porque aí veio o vosso rei, humilde, manso, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Esse cenário está se construindo, pastora Luísa, e é o cenário de uma promessa muito antiga, uma promessa muito antiga. Mas, Lorena, o rei já está se apresentando, os súditos já estão às portas de Jerusalém. Está tudo muito favorável para a promessa se cumprir. É uma promessa muito antiga, mas que está muito perto. É uma promessa muito antiga, mas que está muito perto de acontecer. Olhe para quem está do outro lado: eu não sei quanto tempo você está esperando, mas promessa não prescreve. Diga: a promessa de Deus não tem tempo de validade.
Se uma vez ela foi liberada, pode demorar 10, 20, 30 anos, mas se Deus falou, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele. Alguém levanta as mãos, eu vou de novo. Nenhuma promessa sobre a tua vida vai cair por terra. O profeta disse: murcha-se a erva e também cai na flor. O que o profeta está dizendo é: as coisas mudam, mas a palavra do nosso Deus vai permanecer eternamente. O profeta também disse: assim como a chuva cai do céu e para lá não torna, mas antes vai regar a terra, para a semente ao semeador e pão ao que come, assim também será a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, antes ela vai e faz aquilo que me e diga para ele com voz de profeta: a palavra de Deus está proibida de voltar para ele sem antes concluir o que ele direcionou sobre a tua vida. Se ele falou vazio, ele vai cumprir, ele vai. Pastor Luiz Fernando, o tempo pode se estender, os anos podem passar, mas tudo que Deus disse vai se cumprir. Meu Deus. Jesus está diante de um cenário muito favorável para o cumprimento de uma promessa. O rei está chegando, os súditos estão apostos. Lorena, a porta de Jerusalém está aberta, o povo está em festa, mas o texto diz, aleluia, Caio, que ele para. E por que ele para? Porque a profecia tem que se cumprir por inteiro, na plenitude. Ah, se você pegar isso aqui. Pastor Luiz Fernando, as coisas parecem que está tudo certo. O cenário parece estar favorável. Só que Jesus me dá uma lição. Pense em alguém ansioso, irmão. Eu preciso ter esse equilíbrio emocional de perceber os cenários que eu estou, que por mais que pareçam favoráveis, eu preciso analisar e não deixar com que a ansiedade me impeça de viver a promessa na plenitude. Porque está muito perto de acontecer. Só que Jesus analisa o ambiente. Tem súditos, o rei está chegando, mas o recurso profetizado que ele entraria em Jerusalém não está lá. Meu Deus, aleluia. Zacarias não disse: ele será carregado pelos discípulos. Meu Deus, oh glória. Zacarias não disse que ele entraria andando. Zacarias não disse que ele seria montado num cavalo. Zacarias disse: exultai, ó Sião. Ah, se você pegar o detalhe. Porque aí vem o vosso rei, humilde, manso, montado num jumento, filho de uma jumentinha. Então o cenário, pastor Luiz Fernando, está muito favorável, mas o recurso para a profecia se cumprir na plenitude está preso em algum lugar. O recurso para o cumprimento da promessa é o jumento. Só que o jumento não está na cena. O jumento está amarrado em uma aldeia. Aí de repente Jesus para a viagem. Porque os de repente nem sempre são para adiantar o cumprimento das minhas promessas. Às vezes de repente é paralisar a viagem para entender: eu não vim viver pedaços de promessas. Vou de novo. Eu não vou deixar com que a ansiedade faça que eu me precipite e viva pedaços de promessa. Porque se Jesus entra a pé, Jesus ia viver parcialmente a promessa. Se Jesus entra carregado pelos discípulos, ele ia viver de forma parcial, Xandinho. Só que ele está me dando uma lição.
Se for necessário, para a viagem. Glória. Mas pedaço de promessa eu não vou viver. Porque eu vou viver a promessa na plenitude. Segure na mão de quem está do outro lado, dá uma sacudida dele, me ajude a pregar. E diga: Deus não te chamou para viver pedaços. Deus te chamou para viver plenitude. Eu vou liberar mais uma vez. Deus não te chamou para viver migalhas. Deus te chamou para viver plenitude. Alguém está de mão levantada. Quem vive migalhas, sua deixação. A gente pede por migalhas. Aqui a gente vive plenitude. Eu lembro de Ruth chegando no campo de Boaz. E quando Ruth chega no campo de Boaz, ela chega, pastor, preparada pela lei, para pegar pedaços, para pegar resto. Só que quando ela chega no campo de Boaz, o dono do campo não traz, moça, aqui no meu campo você não vai viver de pedaços. Aqui no meu campo você não vai viver de migalhas. No campo do Agdor você vai viver de promessa plena. Você vai me dar, segure na mão de cada do seu lado, sentir o Espírito de Deus. Dá uma sacudida nele e diga: você não vai viver de migalhas. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite para te dizer: tu vai viver plenitude, tu vai viver a totalidade da promessa. Ele voltou de novo. Tu vai viver. Eu senti uma graça do Espírito Santo aqui. Aleluia. Essa fosse a minha boca para adorar. Porque a partir deste tempo, esse segundo silêncio, pastor, nós vivemos a plenitude do que Deus me deu sobre a tua vida. Não vai ficar nada na mão de Satanás. Não vai ficar nada. Se for necessário, para a minha viagem. Porque nunca foi sobre velocidade. Tem gente se adiantando e vivendo de pedaços. A gente vem no passo das ovelhas. É verdade. Mas a gente vem vivendo todas as promessas sobre a nossa vida. É, Jesus. Pastora Luísa, Jesus parou. Atrelado à promessa que Jesus carrega, existe um recurso chamado jumento, pastor. O jumento está preso em uma aldeia. O cenário está muito favorável, mas o recurso ainda está. E quem sabe eu estou pregando para alguém que está muito perto de viver a promessa. Deus disse que você ia voar na área que você atua, mas o contrato está amarrado ainda. É, racia. Deus disse que sua família seria salva, mas o filho está lá envolvido ainda. Deus disse que essa empresa ia prosperar, mas o recurso ainda está amarrado. Quem sabe você precisa de uma assinatura do juiz. Xadinho, é recurso preso. Meu Deus. Só que o recurso que está preso está atrelado à promessa de alguém. Morena. E quando Jesus percebe que o recurso está amarrado, ele dá uma ordem. Eu não sei se tu vai pegar. Qual é a ordem? Vai lá e desamarra. Vou de novo. Vai lá e desamarra o recurso. Olhe para quem está do outro lado e diga: de repente, Jesus deu uma ordem para soltar o que estava preso. Diga: de repente, Jesus deu uma ordem para desamarrar o recurso que está amarrado. Ai, 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 ai.
Vai lá e solta. Porque a promessa precisa se cumprir. Irmão, estou sentindo uma graça. Aleluia! Eu não sei se você crê, mas enquanto eu estou pregando aqui, eu tenho uma plena convicção do que eu estou falando. Tem milagres acontecendo nesse exato momento. Enquanto eu estou pregando aqui, recursos que estavam presos estão sendo liberados. Bate na mão de quem está do outro lado, diga: o alvará de soltura está chegando. Diga: o que estava preso está sendo liberado. Deus está visitando esse juiz e ele vai dar deferida em teu favor. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está visitando esse empresário. Pastor Luiz Fernando, eu estou sentindo uma graça do eterno aqui. Deus está indo lá naquele beco, lá naquela boca, e aquilo que estava amarrando o teu jumento, o teu recurso, vai ter que ser liberado para a glória do nome de Jesus. Porque quando Jesus manda, ninguém segura, ninguém prende. Não tem homem na terra, demônio no inferno, que vai segurar o recurso que Jesus mandou soltar. E pega aqui, Jesus dá uma ordem, e a ordem que ele dá a 2 discípulos: vim. Ele diz: vai lá e desamarra. E se alguém perguntar por que está desamarrando, não guarde isso aqui, porque Jesus sabe que ele me dá a ordem para desamarrar, mas eu não tenho autoridade para isso. Porque se alguém se levantar questionando, está desamarrando por quê? Meu Deus. E sempre haverá opositores. Quando você está prestes a desamarrar recursos para viver milagres, sempre vai se levantar alguém para questionar. Por que está desamarrando? Por que está vivendo assim? Por que está tomando essa atitude? Aí Jesus sabe que no meu nome eu não tenho autoridade. Ele diz: mas quando tu chegar lá e alguém perguntar: pastor, por que desamarra? Não usa teu nome não. Diga que o Senhor. Vou de novo. Diga que o Senhor precisa de Xandinho. Eu vim liberar a última para alguém quiser pegar. Jesus está dizendo: no teu nome nada vem, mas no teu nome. Alguém levantou as mãos lá, eu vou de novo. No nome de Jesus não tem muralhas que vão permanecer de pé. Alguém está de mão levantada. No nome de Jesus não tem gigante que vai permanecer no vale afrontando o meu povo. Aleluia. Davi disse: tu vem com escudo, com espada, mas eu vou no nome do Senhor. Alguém está de mão levantada. Aleluia. No nome de Jesus não tem nada que permaneça fechado. Quando ele manda abrir, homem não pode amarrar. Quando ele manda abrir, homem não pode segurar. João disse: eu vi os céus abertos, uma voz que dizia: sobe aqui, João. João disse: quando eu subi, eu vi uma classe de anjos em torno do trono do Pai. O Pai estava sentado no trono e na mão direita dele tinha um livro selado por 7 selos. Os anjos tentavam e perguntavam: quem é digno de desatar, de abrir o livro e desatar os selos? João disse: aí eu chorei, porque não encontrei digno no céu das classes de anjos. Ninguém foi digno de abrir. Procurei na terra, também não encontrei, porque entre os homens não tinha digno para abrir. Não fui debaixo da terra e também lá não achei ninguém. Aí João disse: eu comecei a chorar. Só que quando eu estava chorando, o ancião se aproximou e disse: não precisa chorar, porque eis aí o leão da tribo de Judá, que venceu e que é digno de desatar os céus e de abrir o pregão para levantar, por favor. Aleluia. Enquanto eu estou pregando aqui, tem barulho de cadeado abrindo.
desafiar. Vai lá e desamarra. Se alguém perguntar por que está desamarrando, diga que o Senhor. Paulo vai escrever aos Filipenses, capítulo 5, capítulo 2, a partir do versículo 5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve nele, que sendo como Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se fez homem e encontrado como servo, foi obediente até a morte de cruz, para que o Pai o exaltasse e desse a ele o nome que está acima de todos os nomes. Segure na mão de quem está do teu lado e diga: hoje tu vai sair daqui. E a chave para de repente os recursos serem liberados é o nome de Jesus, a autoridade de Jesus. Tio, levanta as duas mãos, levante. Pastor Luiz Fernando, eu entrego o microfone agora, mas eu profetizo que esta semana ainda, eu não estou falando semana que vem, eu estou falando esta semana ainda, alguém vai receber um telefonema. Aleluia! E quando o telefone tocar, o recurso que estava amarrado, a notícia vai ser essa, foi liberado, porque você precisa viver, aleluia, a plenitude das promessas de Deus sobre a tua vida. Eu estou pregando para a gente aqui, pastora Luísa, que será surpreendido, porque o que Jesus é assim, de repente ele dá a ordem, e de repente o recurso é liberado. Diga para quem está do teu lado: Jesus mandou soltar. E se Jesus mandou soltar, ninguém vai segurar. Tu vai viver a plenitude das promessas para a glória de Deus. Levanta as tuas duas mãos e aplauda Jesus.